Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Como estão todos vocês? Espero que estejam bem. Então, estamos aqui novamente, a Escola Municipal Alzira Araújo, em mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, Simone Januário. Essa aula é destinada para as turmas de 8º ano e é a nossa aula de número 4. Para auxiliar a recordar tudo que nós já vimos até aqui, vamos revisar algumas coisinhas. Primeiro, nas aulas anteriores, nós falamos sobre as variações e variantes da língua portuguesa. Já sabemos, então, sobre os tipos de variações, já sabemos sobre as modalidades da língua, a escrita e a oral. Já sabemos sobre os tipos de registro possíveis, formal e informal, e as adequações de cada um desses registros. Já entendemos que a língua é algo de uso coletivo, é um fenômeno social e que ela nos serve ao uso para comunicação e não o contrário. Então, nós vamos ter sempre em mente que nós dominamos a nossa língua materna, que é ela quem vai nos servir e nunca o contrário. Beleza? Para isso, o que a gente precisa é de um pouquinho mais de atenção e de observação a esses fenômenos tão intrínsecos e tão comuns na nossa língua. A partir da nossa aula de hoje, nós vamos começar a vermos as possibilidades de uso oferecidas pela língua e vamos nos aprofundar um pouquinho mais na modalidade escrita do registro formal da língua portuguesa. Tudo bem? Mas vamos ter sempre em mente que aprender a língua, seja de forma natural, no convívio social, ou seja, de forma sistemática, conforme acontece na escola, na sala de aula, pede sempre uma reflexão sobre a linguagem. Pede sempre que nós consigamos elaborar hipóteses, que verifiquemos o acerto ou não das hipóteses, e daí por diante. É preciso que a gente entenda que a língua não é um bicho-papão, tá? E que o objetivo dessa aprendizagem é sempre o de desenvolver a competência comunicativa. Vocês não vão ter aqui a obrigação de decorar a nomenclatura, de decorar conceito, de saber palavrinha na ponta da língua. O que a gente vai buscar aqui é uma competência comunicativa, ou seja, é que vocês consigam usar aquilo que vocês aprenderem aqui de maneira precisa e de maneira eficaz. Que não fiquem dúvidas, que vocês não tenham inseguranças na hora de usar a língua. Começaremos aqui hoje uma revisão das classes de palavras, relacionando-as à sua função e sentido, para que vocês comecem a refletir sobre como usam as palavras e atentem para suas escritas. Quando eu falo que nós vamos relacionar as classes com a função e o sentido delas, eu quero dizer que quando vocês forem ler ou forem escrever, vocês vão passar a olhar as palavras com as quais vocês estarão trabalhando a partir de uma perspectiva, de uma visão completa, que é a perspectiva que te permite classificar aquela palavra, olhar e ver que tipo de palavra é aquela, que te permite entender que aquele tipo de palavra desempenha dentro do texto, dentro do discurso, uma determinada função em relação à outra, porque ela vai estar sempre relacionada a uma outra, e que todas elas têm uma carga de sentido, e que essa carga de sentido vai ser dada a essa palavra de acordo com o contexto em que você empregá-la, e em cada contexto, a posição que você escolher para colocar uma palavra relacionando-a a uma e não a uma outra, é que vai determinar o sentido que você quer dar àquela palavra. E isso tem que levar em consideração
que tipo de texto você está fazendo, para quem você está fazendo esse texto, com que objetivo e em que meio, em que situação, o que esse texto está exigindo de você. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você escreve. E quando você lê algo que você já pegou escrito, você vai tentar entrar nesse texto de maneira a entender a situação que levou aquele autor a construir aquele texto daquela maneira. E isso vai ser muito importante para que você entenda de uma vez por todas essa separação das palavras por classe e a relação entre uma e outra dentro do contexto. Tudo bem? Vamos seguir? Então, eu disse que nós vamos começar a rever o conteúdo de classes de palavras. Por que rever? A gente está começando agora, professora. Não, mas rever porque vocês já viram isso no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo ano. Obviamente que a cada vez que falamos sobre esse conteúdo, nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, nós vamos começar hoje por ela. Tchan, 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 tchan. A principal classe de palavras dentro da nossa língua, que é o substantivo. E aí nós vamos começar a pensar o que é essa classe, que grupo de palavras vai estar aí dentro, exatamente pelo sentido, pelo significado que eu posso absorver da palavra substantivo, que é o sentido de substância. O que é uma substância? É tudo aquilo que existe, que tem conteúdo e que tem essência. É algo que existe por si só. E diante do mundo em que vivemos, o ser humano começou a se relacionar, começou a interagir, e aí vem, obviamente, a necessidade de dar nomes. Nós temos a necessidade de dar nomes a tudo que nós passamos a conhecer. Se surge algo desconhecido, ele ganha um nome. Se é algo que já existia e que eu não conhecia, esse nome vai passar a existir para mim. Então, substantivo é aquela classe de palavras que vai nomear tudo e todos, que vai dar nome às parcelas de nosso conhecimento representadas como seres, ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos e que são seres, sejam vivos, inanimados, seja de que tipo for. Tudo bem? O que é importante sabermos sobre essa classe? Que ela é uma classe variável. O que eu quero dizer com isso? As palavras que pertencem a essa classe de palavras, ao grupo dos substantivos, elas são variáveis. Elas vão variar em gênero e vão variar em número. Como isso funciona? Todas as palavras, elas têm como gênero padrão na língua portuguesa o gênero masculino. É o gênero que se usa oficialmente, porque existem outras discussões que nós não vamos entrar aqui, que se usa na língua padrão como o gênero modelo padrão da língua. Então, qualquer variação nesse sentido é o que pode vir no feminino. E o substantivo, ele reúne um grupo de palavras que pode aparecer tanto no masculino como no feminino. E tem ainda uma outra possibilidade de variação. O número padrão da língua portuguesa é o singular. E nesse grupo de palavras, as palavras podem variar para o plural. Então, nós vamos dizer sempre que as palavras substantivas ou os nomes, elas pertencem a uma classe variável de palavras, que são aquelas que podem variar em gênero e número. Tudo bem? Além disso, nós vamos sempre guardar que substantivos são aquelas palavras que têm a função de nomear, de dar nomes. É para isso que elas são usadas, ok? Esse é o emprego das palavras substantivas.
Observem, para deixar tudo isso que eu falei aqui nítido para vocês, para poder ilustrar, eu trouxe algumas referências do nosso mundo real e, em seguida, as palavras usadas para nomear essas referências. Na primeira imagem, nós temos uma referência que todos aqui conhecem. E aí, o nome que eu vou dar vai depender do contexto onde vai ser utilizado. Aqui, nesse primeiro exemplo, eu vou dar o nome de planeta. Observem, que tem a inicial minúscula e que nomeia um determinado elemento do sistema solar. Tudo bem? Como segundo exemplo, eu vou trazer uma outra referência para vocês. É um grupo de cães. Vocês estão percebendo? Vários cães reunidos. E a esse conjunto, a esse grupo, nós damos o nome, olha aí de novo, de matilha. Esse é o nome dado a essa referência. Numa outra referência, eu trouxe de novo a imagem anterior. Só que digamos que agora eu vou usá-la num outro contexto. E aí esse nome dela vai sofrer uma modificação. Observem, Terra. É o nome dado, é um nome que especifica o planeta. Observem a inicial maiúscula. E aí nós vamos ver mais para frente as classificações. Tudo bem? Numa outra referência, eu vou trazer para vocês uma imagem que tem circulado muito na mídia atual. E aí vou trazer a nomenclatura, o nome dado a ela. Seria, dentro de uma perspectiva comum, um vírus. Vocês vão ver essa imagem e vão dizer que é um vírus. Observem novamente a inicial minúscula. Uma outra referência, linda, né? Uma flor. Olha que linda. Só que eu resolvi nomear essa flor de acordo com uma característica dela. Quando eu falo eu, resolvi, eu, ser humano. Ela tem características que geraram o nome dela. Girassol. Uma outra referência da mesma imagem anterior, eu trouxe o vírus de volta. Só que agora nós vamos ter uma outra perspectiva. Portanto, vamos apresentar o nome próprio dado a esse vírus, que é o coronavírus. Observaram? A partir do elemento que ele é, ou da família que ele pertence. Agora, vamos pensar o seguinte. Por que classe variável? Expliquei lá no slide anterior, né? Porém, é melhor deixar isso bem registradinho para vocês não terem dúvida. Por serem nomes em sua essência, por essas palavras serem todas elas nomes, nomearem seres, coisas, elas poderão se apresentar em formas variáveis. Que formas são essas? Elas podem se apresentar no singular ou no plural, e aí nós vamos dizer que sofrem variação ou flexão de número. Elas podem se apresentar no masculino ou no feminino, e aí nós vamos dizer que ela variou em gênero, ou ainda no aumentativo ou no diminutivo. Nesse caso, nós vamos dizer que a palavra gerou uma outra palavra, uma vez que vai receber sufixo. E aí ela vai estar variando em grau. Tudo bem? Para que fique tudo bem nítido, sem dúvidas nenhuma, é importante nós relembrarmos também uma outra característica do substantivo. Por ser um grupo muito grande de palavras e por guardar em sua classe uma função muito particular e essencial da língua, que é o ato de nomear na comunicação, o substantivo, além de ser variável, ele apresenta-se em diversas tipologias. Essas tipologias substantivas devem ficar bem compreendidas para poder facilitar a aplicabilidade dessa classe durante o nosso uso. O que eu chamo de aplicabilidade?
É o uso, né, gente? É quando vocês forem falar ou escrever, saberem exatamente em que contexto utilizar cada nome desse. Quero que fique claro aqui que o que nós estamos fazendo hoje é uma espécie de revisão dessa classe de palavras. Então, se tiver dúvidas ainda no final da aula, eu vou deixar algumas referências de vídeos, tudo bem? Lá no final, nas referências, nos slides, que vocês podem acessar para, de repente, sanar dúvidas. Se ainda assim permanecerem as dúvidas, contato comigo. Tudo bem? Vamos lá. Bem, os substantivos, como eu disse, se dividem em diversos tipos. E esses tipos são próprio ou comum. O que são substantivos próprios? São aqueles que nomeiam seres específicos. Por exemplo, eu tenho menino e tenho menina. É um substantivo comum. Mas quando eu pego um menino ou uma menina no meio de tantos outros e dou um nome para ele, esse nome já é um substantivo próprio. Tudo bem? Então, meninos e meninas são vários e eu vou especificar cada um desses dando um nome próprio. O mesmo acontece com cidades, com estados, com países. Quando eu pego determinada parte de terra e dou um nome específico que vai pertencer só àquela área ali, é um nome próprio. E aí nós vamos lembrar sempre que nomes próprios devem ter sua escrita grafada com a inicial maiúscula, sempre. Lembra do exemplo que eu dei? Planeta e Terra? Quando eu falo planeta, eu tenho um substantivo comum. Quando eu pego esse planeta, dentre todos os outros, e dou o nome Terra, passa a ser um substantivo próprio. Tudo bem? Outra tipologia, simples e composto. Eu posso ter um substantivo simples, que é aquele formado por uma única palavra, flor, por exemplo, sol. Ou eu posso ter um substantivo composto, que é quando eu vou unir duas palavras para criar um único nome. Lá nos exemplos que eu dei, nós tivemos o girassol, que eu uni duas palavras, fiz as adequações de grafia e formei ali uma única palavra, um único nome. Outra, eu posso ter substantivos concretos e substantivos abstratos. Nesse, nós temos sempre alguma confusão. O que seria um substantivo concreto? É aquele que tem a sua existência própria, independente. Ele não precisa de um outro ser para poder existir, para ser nomeado. Entendido? Então, o que é um substantivo concreto? Seres animados ou inanimados, reais ou criados pela imaginação, mas que estão no mundo como seres reconhecíveis pelos sentidos. São nomeados como substantivos concretos. E aí eu tenho exemplos: fruta, estrela, criança, capim, mão, flor, planeta, lobisomem, saci-pererê. São substantivos concretos. E o que são os substantivos abstratos? São as noções que denotam propriedades abstraídas dos seres concretos e não estão sujeitas à distinção de animado ou inanimado. Enfim, eles dependem de um outro ser para poder existir. São, por exemplo, o nome de emoções, os nomes de sentimento. Eu não tenho como nomear a saudade se eu não tiver alguém para senti-la. Eu não tenho, por exemplo, como fazer referência ao meu peso, que, aliás, está bem alto, se eu não existir para que isso exista a partir de mim. Então, nomes de emoções, nomes de sentimentos, nomes de tudo aquilo que existe a partir de um outro ser são denominados como substantivos abstratos. Substantivos primitivos e derivados. Os primitivos são aqueles que têm o seu nome
primeiro, inicial, único, que vai dar origem a um outro. São os substantivos que não provêm de outras palavras. Por exemplo, bruxa, pedra, palma, mesa, fogo, chapéu e por aí vai. E os derivados? Os substantivos derivados, ao contrário dos primitivos, são os que provêm de outras palavras. São aqueles que têm a sua origem a partir de uma outra palavra. Por exemplo, a partir de bruxa, que é um substantivo primitivo, eu posso ter bruxaria. A partir de pedra, eu posso ter pedreiro. A partir de fogo, eu posso ter fogaréu. E daí por diante. Além desses, nós temos os substantivos coletivos e os substantivos partitivos. O que são os substantivos coletivos? São os substantivos que se referem aos seres considerados em conjunto, ou seja, são grupos. Lembra do exemplo que eu dei lá do grupo de cães? Quando eu reúno um grupo de cães, eu tenho uma matilha, conforme estava mostrado lá. Tudo bem? Então, esses são substantivos coletivos. Enxame de abelha, mecha de cabelo, feixe de lenha, ramalhete de flores e por aí vai. E os substantivos partitivos? São os substantivos que denotam as partes em que se divide a matéria ou um todo. Ok? Então, se eu tenho, por exemplo, 3 metros do pano, 2 quilos de feijão, uma porção de leite, um monte de areia, essas palavras, parte, quilo, metro, monte, pedaço, porção, elas são substantivos partitivos. Bem, como acontece, como se dá essa classificação dos substantivos? Os substantivos da nossa língua, eles podem se classificar quanto à sua significação, quanto ao seu sentido, ou quanto à sua forma. O que é a significação, o sentido? É aquilo que está contido na palavra. É aquilo que eu imagino a partir da palavra que eu ouço. É o significado dela. E o que é a forma? É aquilo que eu vejo escrito. É a materialização. Tudo bem? Então, quanto à significação, eu vou ter os substantivos concretos ou abstratos, próprios ou comuns, coletivos ou partitivos. Percebam que quando eu expliquei o que é cada um desses tipos de coletivo, eu expliquei a partir do sentido, da significação delas. Já quando eu expliquei o que são primitivos e derivados e o que são substantivos simples e compostos, eu tenho como mostrar na palavra como isso acontece. Então, essas classificações, elas se dão ou a partir da semântica ou a partir da morfologia. Semântica é a significação e morfologia é a forma. Entendido, galera? Aí, agora, nós vamos ter umas dicasinhas super, hiper, mega importantes. Tem que saber usar. Se liga, fica esperto. Algumas regrinhas básicas em relação aos substantivos. Todo nome substantivo próprio deve ser escrito com sua inicial maiúscula. Olha o que eu disse aqui no início, ó, todo nome, todo ele. E isso deve ser levado em conta na hora de escrever, inclusive, o seu nome e o seu sobrenome. Quando você vai assinar uma avaliação, quando você vai pôr o seu nome em qualquer lugar, quando você vai preencher o formulário para mandar para a professora, por favor, nome e sobrenome com iniciais maiúsculas. Outra dica: alguns substantivos compostos têm sua estrutura separada por hífen. Hífen é o nome daquele tracinho que a gente coloca entre uma palavra e outra. Olha o exemplo: guarda-chuva, porta-malas, sexta-feira. Ok? O nome daquela palavrinha é hífen.
Ah! E agora, atenção, atenção! A partir de agora, ao preencher os seus dados em qualquer atividade ou avaliação, atente-se para o uso da letra maiúscula. Já pensou que estranho ter o próprio nome como erro na sua avaliação? A professora está lá corrigindo a sua atividade e o nome foi escrito com letra minúscula. Tira ponto dele. Tá ligado? Ficou esperto nisso? E, continuando, até mais. Um forte abraço para todos vocês. Só não esqueçam de, quando terminarem de assistir a aula, irem lá na descrição do vídeo, acessar o formulário e responder, que aquele formulário é que vai dar a presença de vocês e que vai fazer com que o professor avalie tudo que vocês fizeram e a presença de vocês na aula. Tudo bem? Aqui estão as referências de 2 vídeos que eu falei para vocês, que são interessantes, dicionário e livro que eu usei. Esses 2 vídeos, se vocês puderem acessar, eu recomendo, porque eles vão ajudar muito no entendimento. Tudo bem? Beijo, pessoal, e até a próxima aula.